formulação visual para um novo papel, aquele de referência para a utilização de futuras seletivas unipessoais. Seja aqui, o professor e aluno entram numa nova convenção, que é o valor do conhecimento em jogo. Né? Não é estabelecido imediatamente na fase didática, ele é garantido pela sociedade, ou seja, na fase de institucionalização, a gente vê que aquilo lá é garantido pela sociedade matemática, pela cultura, né? Que será revelado daqui em diante em outras atividades didáticas, pode ser usado ou não em outras situações. O professor deve reconhecer justamente conhecimentos que podem ser transformados em saberes. Ele nomeia, dá um nome. Né? Por exemplo, a gente faz um jogo, uma corrida ao vivo, que alguns conhecem, né? Corrida ao vivo é jogo de, por exemplo, que chegar ao primeiro a 20 ganha o jogo, somando 1 por 2. A regra é que a gente tem 20, que tem que ser o primeiro a chegar, e aí é jogado por 2 adversários. O primeiro, por exemplo, escolhe 2, o segundo pode somar o valor escolhido do primeiro, 2 ou 1. Aí, se ele escolher 1, dá 3. O primeiro pode somar a 3, 1 por 2. Se ele escolher 2, 3 mais 2 dá 5. Aí vai jogando até chegar o primeiro a chegar a 20 ganha o jogo. Aí depois a gente pede para o aluno qual é a estratégia que ganha. Bom, poder ter feito esse jogo para vocês que não conhecem, é muito interessante. Qual a estratégia que ganha? Muitas vezes a aluno fala, quem chegar a 17 ganha. Aí eu digo, por quê? Como chegar a 17? Como garantir? Com certeza que eu vou chegar a 17. E aluno aí, discutindo, falar, e acho que tem que chegar, tem que dizer com certeza 14 antes. Eu digo, como que garante eu dizer 14? Agora ele volta a fazer o estratégia de voltar atrás. Para eu dizer 14, eu tenho que garantir ter dito em algum momento 11. Eu garanto que eu vou dizer 11. Eu garanto que eu vou dizer 8. Que eu vou garantir que eu vou dizer 8, 5. Que eu vou garantir que eu vou dizer 5, 2. Então, se vocês estão percebendo, do ponto de vista matemático, fala, então, qual que é a matemática que traz desse jogo para eu ganhar? Bom, aluno pode dizer, é popular de 3 em 3. Ótimo. Quem já estudou a PG vai dizer, é uma progressão aritmética. Então, é um jogo que o aluno joga, que vai me dizer, eu pulo de 3 em 3, e está usando conhecimento. Não sabe o que é pular de 3 em 3. Para um aluno primário, por exemplo, dentro do ensino fundamental. Aí, se meu objetivo é ensinar a PG, nesse nível, eu vou dizer, olha, essa pulada de 3 em 3 tem nome em matemática. É uma progressão aritmética. Vai ser coisa, números que tem uma característica chamada de progressão aritmética. Aí vai. Só um exemplo. Mas esse jogo pode ser usado em várias outras coisas. Depois eu falo. Só para perguntar. Bom, então o objetivo da aprendizagem pode ser escolher o professor, dividido entre o professor e a aluno. Então, o que pode ser identificado, quais são os objetivos da institucionalização? Verificação de uma situação, de um tipo de relação ou de uma prática matemática atrás. Projeto didático de aprendizagem. Conhecimento. Repertório para a formulação. Repertório de provas. Repertório didático e epistemológico comum com os alunos. Esse é o objetivo da institucionalização. Posso terminar? Bom, aí a questão da devolução. A questão da devolução justamente está naquela fase didática. Já falei, comentei que
A fatalidade que a gente dá ao aluno a responsabilidade de resolver, participar efetivamente da construção do conhecimento. E, de alguma forma, o professor recusa, entre aspas, de dar a solução. Eu coloco entre aspas, porque às vezes, como eu falei, as pessoas acham que não posso intervir. Não, tem que intervir, porque não tem, você tem que mediar. E algumas situações, eu tenho algumas situações que apresento para os alunos, mestrado, até doutorado, às vezes ficam bloqueados. Eu faço o quê? Eu mato todo mundo? Não. Aí a gente vai questionar, perguntando, e sobre a situação interpretando algumas coisas, até dar um declique que permite a não começar a entrar no jogo. Então, é isso que é resumindo a devolução, ou seja, o aluno toma um papel de... a devolução também permite que o aluno saia de sua zona de conforto, porque você tem que gerenciar. Para nós é muito fácil hoje ficar falando sozinho, que é ficar interagindo com vocês, entendeu? Então, não sabe. Então, na devolução, né, que o professor mostra ao aluno que se desfez da responsabilidade de dizer e dar a veracidade da resposta, é para obter que esse aluno aceite essa responsabilidade. Mas não é suficiente dizer ao aluno, você deve. Nem precisa dizer ao aluno, você deve. Agora você tem a responsabilidade, não. É realmente dar condição de ele interagir com as situações. Então, para que a devolução seja possível, o professor deve se assegurar que a situação não didática, entre aspas, possa ser compreendida, seja o aluno conhece uma estratégia básica. Ele começa, pelo menos, a iniciar a resolução do problema. Vamos avançar? Bom, forma de evolução. Você tem um projeto, uma referência, da resultado, a reiteração de uma interpretação casual, da resultado de antecipar, de uma situacionalidade. Então, são várias formas de você a responsabilidade. E o processo didático, que o processo consiste numa série de situações didáticas relativas ao momento do conhecimento, de maneira que o bom desenvolvimento de cada situação exija o bom desenvolvimento de todas as precedentes. E aí, cada situação tem essas características. Ela é motivada por questões provocadas por situações anteriores, e graças às quais, feitas nessa ocasião, a justificativa de uma situação que se refere ao projeto promissor de ensinar alguma coisa. Então, esse processo depende do tempo e das causas que a gente vai usar, que a gente chamou de progenese, uma gênese que estabelece os conhecimentos determinados para sua posição na história e pela relação entre as situações. E, bom, uma topogenese na matemática, que é uma organização, então que cada objeto se situa em função da sua definição e suas propriedades numa ordem parcial regida pelas relações de necessidade lógica e de economia. Bom, acho que você tem que... Bom, eu fico à disposição. Eu vou ajudar o professor aqui. O objetivo de apresentar sobre deixar inquéritos
vai escrever as pessoas, das questões que elas têm que fazer, fortalecimento de agradecimento de pessoas, de avançar no domínio dessa teoria. Gostaria de saber se tem alguém que gosta de estar inscrito para fazer alguma questão. Tem duas pessoas inscritas. Tá, todo mundo não ficou tonto, não. Eu não disse que queria que as pessoas saírem. É isso mesmo. Tem um, dois, três, o professor Júlio, eu sou a Marta. É uma honra ter o professor Samuel conosco, primeiramente. Ele que foi o fundador do segundo doutorado em educação matemática mais antiga do Brasil, por muitos anos procurou vários movimentos para a educação matemática, para o ensino de matemática. Muito agradável pelo ministro. Eu queria fazer uma pergunta ao professor. No século XXI, todas as áreas de conhecimento, normalmente, elas precisam passar por adaptações quanto ao uso pedagógico das tecnologias no processo educativo. Como é que o senhor vê a inserção das tecnologias nessa base epistemológica e ontológica, dado que a didática francesa ela nasce lá pelos anos 60 e 70, claro, ela teve suas excelentes adaptações, a São Paulo tem feito trabalho com diversos cientistas. O senhor pode falar brevemente como é que as tecnologias são adaptadas a essas teorias? Então, na verdade, as tecnologias, a gente está considerando a tecnologia como sendo um artefato pedagógico, como qualquer outro, claro que é um artefato pedagógico que traz suas características e suas dimensões que não são presentes numa aula clássica, né? E que, então, aquele triângulo que eu apresentei, por exemplo, ele tem outro, que já quando você traz tecnologia, você tem outras dimensões. Você coloca mais um elemento naquela quadrado que eu apresentei, e aí ele vira um pentágono. Porque se insere as tecnologias, você traz outras dimensões que precisam ser estudadas, que não são a priori reveladas nessa fala que eu falei de uma forma mais genérica. E aí, sendo um artefato que traz outras dimensões, que por exemplo, a dada ela aparece no mesmo jeito. Que não, você tem que imaginar situações integrando tecnologias. Então, uma das coisas que precisa fazer é estudar quais são as potencialidades desse artefato para ensinar tal conteúdo que a gente quer ensinar. Além de estudar aquelas questões da relação do próprio conteúdo, as dificuldades que os alunos enfrentam de modo geral, qual é o aporte, o potencial que esse software, por exemplo, o GeoGebra ou qualquer outro que a gente for usar, traz comparado com outros contextos, outros ferramentas pedagógicas que a gente tem. E aí é aí que aparece justamente essa escolha das variáveis didáticas. Justamente a escolha do artefato, do instrumento pedagógico, o instrumento pedagógico é uma escolha. Eu vou escolher entre várias, o GeoGebra, por exemplo, só para pegar exemplo. E aí eu digo, entre milhares de formas de introduzir, usar ferramentas, o que GeoGebra traz que eu não encontro em outras ferramentas disponíveis lá. O que ele traz de diferente? Que faz com que, realmente, ele se torna um instrumento que tem potencial para avançar. Então, e aí, quando a gente fala de situações, é nesse que ele entra, justamente. A escolha dessas situações potenciais, fundamentais, que vão agregar, por exemplo, um artefato tecnológico. E aí precisa justamente analisar essas dimensões relacionadas à tecnologia. E essa análise, claro que aí a gente precisa trazer, além da teoria das situações, trazer outros aportes teóricos sobre o uso de tecnologia, dimensões, enfim, etc. É aí que eu digo, raramente, quase nunca, uma teoria só vai dar conta de vários fatores que aparecem na hora de trabalhar com isso, de ensinar, de analisar os fenômenos relacionados com o ensino e a aprendizagem.
Então eu vejo que com essa tecnologia, aquele esquema que eu mostrei, eu colocaria não sei se acho, mas eu tenho um esquema ali que eu mostro que cada triângulo pedagógico ele traz dois triângulos a mais que a gente precisa, porque a gente vê a questão de contrariedade, a relação se pode ter uma relação direta entre aluno e professor. Na hora que você vai usar uma tecnologia, você tem um intermediário entre o aluno saber, entre aluno e professor. E aí, muitas vezes, o professor que não quer usar a tecnologia, muitas vezes tem medo de perder esse pedestal, que é contato direto entre ele e o aluno. Então, essas teorias, na verdade, ela não exclui essas tecnologias, só que na hora que você traz essas tecnologias, você tem que fazer essa análise e levar em conta essa dimensão, que é a tecnologia, os fenômenos relacionados pelo uso. E uma coisa importante, do ponto de vista da natureza do objeto ensinado, você precisa analisar, porque pega o GeoGebra, a reta que a gente constrói no ambiente GeoGebra não é a reta matemática. A gente pode dizer a reta do ambiente tecnológico, mas ela permite a gente estudar o objeto matemático. E às vezes a gente faz, não percebe muito do GeoGebra, mas acho que é assim. Quando você vai medir, por exemplo, segmentos ou meridianos, aquele exemplo que eu peguei, às vezes você chega a um valor mais ou menos em torno de 180, estamos usando um triângulo. Agora, você tem que ter um controle de natureza epistemológica que é voltado para o objeto matemático realmente que vale naquele lado. Então, você tem vários fatores que precisam ser analisados na hora de usar a tecnologia. Que a teoria, na verdade, deve encontrar sua vaga, depende da gente. Ela tem um cunho mais geral, e agora, na hora que a gente usa essas teorias, a gente tem que ver o que é específico daquilo que a gente está fazendo naquela hora. Precisamos dar mais aporte de teóricos, de outros. E essa aí é a questão que vai decidir o computador. Não sei se é assim. Professora Austrália, professor tem 3 pessoas. Não vou ficar na tecnologia. Bom dia a todos. Primeiro agradecer a contribuição do professor aqui para ampliar as nossas dúvidas. Eu queria comentar sobre dois momentos que eu chamo da situação didática, porque a didática está incluída na didática, né? Então, assim, quando a gente se aproxima da teoria, a gente imagina que a devolução seria o momento inicial da aula, vamos dizer assim. Mas me parece que eu posso ter vários momentos de devolução dentro de uma aula. Eu queria que você falasse sobre isso e também sobre o momento de institucionalização, que é outra dúvida que eu tenho, porque assim, você pode institucionalizar uma ação, uma formulação, pode institucionalizar, a minha compreensão hoje, né? Agora, daqui a pouco pode ser diferente. Eu posso institucionalizar uma aula como unidade. Então, assim, quais são os diferentes momentos em que pode acontecer a devolução e quais são os diferentes momentos em que pode acontecer a institucionalização? Os momentos da devolução, na realidade, ela pode, como se falou, ocorrer em vários momentos, ocorrendo numa aula. Porque se você está desenvolvendo uma aula, apresentando várias situações, problemas, também define, não falei aqui, mas você define dentro das situações o que é uma situação problema. Aquela situação que tem um potencial para introduzir um dado conceito, ela está muito relacionada com as situações fundamentais. E aí ela pode ter, pode ser várias situações de problema ou uma com várias questões. Então, em cada questão, você pode fazer o que a gente chama de institucionalização local.
o local porque está relacionado com a própria situação, o problema apresentado. E é diz respeito àquele que foi feito na situação. Agora, se o problema, ou conjunto de problemas, tem esse propósito, geralmente, de construir conhecimento, que essas questões de uma situação, problema, ou conjunto de situações, são interligadas de modo que, no final das situações que você faça, ensina, eu vou usar o termo, você ensina o objeto que está em jogo, pode ser feito parcialmente em cada situação ou em cada questão, dependendo do aspecto que está envolvido, ou no final, que vai depender da situação que foi escolhida. Agora, quando você tem um problema que é resolvido, é importante fazer a institucionalização que a gente chama de institucionalização local. Por que local? Porque diz respeito, eu vou repetir, que está na situação. Como responderam, como resolveram, é uma forma de socializar. E foi feito, e voluntariamente ajustar algumas soluções que os alunos fizeram. Ajustar junto com eles. Sempre na fase da didática. Então, e a devolução, como eu falei, ela pode ser feita como em várias formas, em vários níveis. Porque, como eu falei, você pega o problema que tem várias questões. Você faz a devolução para a resolução da primeira questão, e aí, a algum momento, você retoma para si. Porque, na realidade, essa devolução, como eu falei, não significa que eu fico calado e não faço nada. Na verdade, você, no decorrer da evolução, você retoma por si. O fato de você perguntar, o fato de você questionar uma resposta, já é uma forma de, sem tirar completamente a responsabilidade do aluno, você retoma um pouquinho essa parte da responsabilidade para questionar, para perguntar, para pedir para o aluno justificar as razões. Se ele errou, você pergunta se ele tem certeza que ele acertou, porque acertou. Você está, na realidade, retomando sem tirar a responsabilidade do aluno. Okay? Então, e essas dialéticas, três dialéticas, bom, às vezes a gente tem tendência a achar, agora não está na fase de ação, agora está na fase de validação, agora está na fase de formulação. Na verdade, essas coisas muitas vezes acontecem juntos. É difícil você dizer que o aluno está na ação sem, de alguma forma, ele ter uma certa validação na cabeça. Se ele está agindo, ele está enxergando mais ou menos para onde caminhar, o que significa ele já tem alguma estratégia. Ele tem alguma justificativa. Ela pode ser errada, mas ele tem. E aí, mesmo nós estudando, na cabeça dele, ele está já formulando alguma explicação, alguma justificativa. Então, são coisas que são implicadas. Então, quando eu vejo numa pesquisa, eu falo, agora ele está na validação, agora está na validação. É meio complicado, porque você acaba atribuindo essas dialéticas, do meu ponto de vista, o que entendi, uma coisa que elas não têm, porque elas estão implicadas. Quando eu faço, por exemplo, eu pego o jogo de corrida ouvinte, no início talvez o aluno vai agir, somar sem se preocupar em saber qual é a estratégia que resolve. Mas esse tipo de caso é errado. Né? E em algum momento, na hora que você perde várias vezes, ele começa talvez com está perdendo, começa a pensar, nossa, por que está ganhando? Mas, de modo geral, são coisas que estão implicadas. Não tem... É difícil dizer, agora está na eu vi pesquisas que fazem isso. Bom, eu participei do banco, eu mando aqui, mas assim. É difícil você separar as coisas. Agora, uma coisa que é nítida, que a gente pode realmente... Tá vendo? Você pode ter a situação que vamos chamar de situação de comunicação. Que muitas vezes é a situação de emissor e receptor. É uma situação de comunicação, mas nela você tem ação, validação e formulação também. Então, e aí, isso é ciência. Bom dia a todos, eu sou Helena Andrade, restante do IFCE.
primeiro lugar, quero agradecer à professora pela oportunidade e agradecer ao professor Sarou pelo momento tão rico de aprendizagem. A minha pergunta é, na teoria da situação didática se fala muito do aluno, né? Principalmente na ação, formulação e validação. Mas como fica o professor na sala de aula no momento que está acontecendo essas 3 fases da TSP? O problema é que o professor trabalha muito. Porque, eu sempre falei, talvez bastante específico. Não é para o professor ir passear tomar café. Ele tem que ficar lá mediando. Porque, na realidade, é um momento, e acho, se você aplicar isso, um momento mais rico dessa situação, porque é um momento que o aluno tem responsabilidade, ao mesmo tempo o professor mediando, acompanhando, perguntando, questionando, e aí o trabalho do professor muda completamente. Você não é mais aquele que transmite, mas aquele que ajuda a construir, a controlar as coisas que são feitas. Então, tem uma coisa que eu não falei, porque levaria, só faria uma outra apresentação, que é justamente esse milieu que eu falei, a estruturação do milieu. Você tem uma parte que é do professor, a parte descendente, desenvolvida, reorganizado por Cléber Margolino, mas foi o professor que trouxe essa ideia. Você tem a parte superior, que é o professor preparando a aula, imaginando o seu aluno, e aí a ascendente, que começa de baixo para cima, que é o principal ator é o professor, é ali que se passa a faculdade. Mas você vê o papel do professor, ele está lá presente, sempre, ele tenta não dar resposta, mas sempre presente, mediando, construindo. E a fase mais difícil, eu acho, do meu ponto de vista, para o professor, porque a gente que é professor temos tendência em dar resposta rapidinho. O aluno está colado, bloqueado, aí a gente faz assim. Você não viu que é essa aqui, se você fizer assim? E a gente tenta evitar isso o máximo e orientando, mediando. Se a gente está trabalhando junto, incentivando os alunos a explicitar mais, porque eles perceberam as respostas, estratégias compartilhadas. E aí, nesse momento, tem que ter essa fase que a gente chama de institucionalização local, que é debater entre os alunos todos as estratégias e evoluções encontradas. Então, na verdade, a fase didática do próprio professor é muito mais complexa. Tem uma situação clássica. Eu queria que o senhor fizesse, por favor, uma distinção, porque no momento em que você fala da questão da situação fundamental, a situação fundamental é aquela que vai dar validade ao conhecimento, e aí eu fico perguntando, a situação fundamental é isso, e as demais situações didáticas, porque naquele conceito de situação fundamental que você trouxe para nós, para mim cabia todo o conceito de situação didática, aquela situação em que o professor planeja a situação. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver. E gostaria também, você tocou um pouco nisso, mas como nós estamos engatinhando na questão da pesquisa com a TSD, eu gostaria de conversar um pouco mais como se fazer para distinguir essas fases. Porque para nós, e aí usando as palavras da professora Auricélia, hoje o que eu penso da situação didática é que ela se inicia com a proposição do professor e, portanto, nesse momento o professor é o protagonista. Em seguida, nós vamos passar por uma fase adidática, em que o professor vai continuar gerenciando, mas o protagonista passa a ser o estudante. Então, ele vai ter a fase da ação, da formulação e da validação. E, finalmente, o professor retoma essa situação e faz uma institucionalização. A minha questão é, como pesquisador, como se dá conta disso? Porque o professor propõe uma atividade na sala de aula e o aluno pode chegar e responder, e ele vai pensando, e ele vai agindo, e ele tem uma hipótese, e ele vai validando, e ele vai repensando. Entretanto, como pesquisador, como é que eu faço para organizar isso?
A nossa questão é essa. Como eu vou fazer para trabalhar com a teoria das situações didáticas e dizer, olha, o professor fez efetivamente uma situação didática e daí ele saiu da situação de protagonista e deixou o estudante fez as 3 fases, ou não. E aí depois o professor retoma. Essas duas questões, a questão da situação didática e como gerenciar essa questão de pesquisador. Bom, eu vou tentar responder, mas não sei se... Bom, já a situação fundamental é uma situação didática, é uma situação adidática. E aí ela tem como componentes já uma escolha de situação-problema. Um conjunto de problemas que tem esse potencial de você introduzir alguma coisa nova. E aí a parte didática que o professor faz essa devolução para o aluno. Claro, como você falou, sempre presente e mediano. Né? Então, quando a gente fala de situação fundamental, é realmente uma situação didática. Só que ela tem uma característica que é o problema que tem essas características. Bom, o problema ele deve ter, eu não falei talvez o suficiente, os problemas políticos, eles têm potencial de a gente produzir coisas novas, permitir ao aluno começar a resolver o problema com o que eles têm de conhecimentos antigos, e aí, em algum momento, ele tem que sentir que alguma coisa nova está atrás dessa situação. Que a resposta definitiva da situação realmente do problema faz apelo de uma forma implícita, ou explícita a esse conhecimento. O aluno pode, talvez, indicado a não saber qual é esse conhecimento no momento, mas ele tem condição, a situação permite ele, de alguma forma, usar uma ferramenta. E aí, essa característica do problema, ou do conjunto de problemas que a gente vai usar. Então, primeiro, tem um problema, um conjunto de problemas que tem esse potencial, e ela vai começar a usar os conhecimentos, envolve o conhecimento novo. Eu falo do conhecimento novo porque ainda não foi institucionalizado e que depois sim vai ser institucionalizado na fase de institucionalização. E aí, esse conjunto deve ter o que eu estou chamando de meio antagonista, ou seja, que resiste a uma situação que de alguma forma resiste, porque é um jogo que tem regras. Então, o aluno tem que saber usar essas regras para conseguir vencer o jogo. Esse jogo vai envolver o problema que eu falei, algumas estratégias e o conhecimento novo que deve ser construído. Ele é didático porque, no momento de resolver, o professor vai fazer a devolução. E aí, medindo. Agora, o que o pesquisador deve fazer? Bom, a questão é que não tem uma resposta, é assim ou assado. Uma vantagem é dizer não sei. Essa resposta não sei. Mas eu sei que você não vai aceitar. Mas o que eu faço? Essa resposta já é a minha. É a sua. Não posso aceitar. O que eu faço? Na realidade, quando a gente trabalha com professores, principalmente, a gente não discute essa parte teórica. A gente traz situações que a gente acha que tem esse potencial que descrevi. E aí já não fazer do professor no momento de resolver na formação de professores, eles são colocados como se fossem alunos. E aí, o que a gente faz? A gente percebe que surge com conhecimento da prática. Eles tentam usar rapidinho aquelas receitas que eles costumam usar em sala de aula. O que a gente faz? Fala, olha, tudo bem, mas geralmente, a gente fica lá até sentado. A gente fala, eu não sei o que é isso. Você pode me explicar? Porque ele dá a receita, pega, por exemplo, Bhaskara, fórmula de Bhaskara para resolver a minha equação de segundo grau. Aí eu uso Bhaskara e falei, eu nunca ouvi falar. O que é isso? E dá a fórmula e falei, mas de onde surgiu essa fórmula? Entendeu?
Aí aos poucos, e alguns sabem, outros não. Sabe de onde veio, estudar alta. E a gente trabalha assim com eles, nesse momento que surgem os conhecimentos, que na ação deles surgem coisas da prática. E aí a gente provoca um debate para realmente explicitar as ideias e ao mesmo tempo uma justificativa. E aí no final da sessão a gente retoma justamente, como são professores, perguntando, do ponto de vista da institucionalização local, o que ficou com estratégia de resolução. Pode aparecer vários que podem resolver no campo dela. Quais conhecimentos foram mobilizados para resolver aquela situação? Porque isso é importante, saber realmente o que eu precisei usar como conhecimento matemático para resolver aquele lá. Resolver e justificar. Aí depois a gente fala. Agora você fez tudo isso, imagina você, professor ou professora, discutindo o mesmo problema com seus alunos. O que você acha importante discutir? É importante. O que você acha importante como lidar com os alunos para que algumas coisas saiam do aluno. E aí, em algum momento, quando a gente precisar da necessidade, aí a gente traz a teoria. Na verdade, a gente acha que no primeiro momento, nem é adequado a gente falar dessa teoria, devido à sua complexidade, mas trabalhar ela na prática, na formação. E aí, no momento que a gente julgar que talvez agora a gente pode falar dessas coisas, a gente traz essas teorias dizendo, olha, aqui você realmente vivenciou o momento que você deu responsabilidade ao aluno, a gente até às vezes evita no primeiro momento usar os termos. Você deu ao aluno a responsabilidade de ser ator principal e em algum momento agora você retomou. Então, e aí como pesquisador, na verdade, a gente tem que observar essas coisas. Claro que a gente tem que observar, tem que anotar, tem que ter mais um observador para anotar essas coisas e tentar produzir conhecimento. O que é produzir conhecimento? O que eu posso tirar disso, dessa informação, que possa servir como modelo teórico para futuras formações? E aí, nas escolhas que eu fiz, o que não deu certo, entre aspas? E qual que sempre entre aspas? Porque o fato de não dar certo, para mim, é importante, porque tem que saber por que não deu certo. Eu acho que para mim, até às vezes, eu digo para os meus estudantes, para mim é mais importante dizer por que não deu certo, que sempre dizer que deu certo. Porque quando você me fala que tudo deu certo, eu desconfio. Que ajustou como professor e escondeu o que não deu certo e me apresentou o que deu certo. E analisar o porquê tal coisa que aprendi não deu o que eu esperava, é importante. Pode ser que a escolha foi feita. A escolha das variáveis, a escolha das situações. O contexto, outra vez eu pulei algumas coisas que são importantes. Pego a corrida ao vídeo, que é um jogo muito simples, que vai envolver o quê? Adicionar números naturais. 2, com 2, somado até 20. Mas imagina que esse jogo fosse oposto a aluno que nem sabe somar 1 mais 2. Então, vai ficar voado, né? O que eu faço? Então, eu tenho que trabalhar a adição antes de propor esse jogo, apesar de ser simples. Então, não sei se respondi, mas se não se deu para perguntar depois. Vou entrar na fila de novo. Bom dia, meu nome é Mariana, eu trabalho em formação de professores na prefeitura. Gostaria de agradecer ao professor por mais essa teoria. Eu gostaria de voltar na institucionalização também, eu ainda tenho muitas coisas, na verdade. Então, assim, a gente sabe da dialética da ação, da validação e da formulação, que são ações dos atuais, como o senhor muito bem colocou.
E a gente sabe que o conhecimento, ele é um processo que ele não vai acontecer ao mesmo tempo com todos os alunos. E aí essa questão da institucionalização, ela também, então, se ela é o saber matemático, né, o saber científico, ela também ela não vai acontecer para todos os alunos ao mesmo tempo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A institucionalização. Agora, deixa eu ver, acho que pegar um exemplo, talvez fica mais... Não, está polêmico. Não, eu vou tentar pegar um exemplo, talvez ajuda um pouquinho. Vamos ver se eu tenho aqui. Tinha preparado tudo isso para vocês, eu não vi que parece isso. Não estou brincando. Eu tenho um banco de apresentações. Deixa eu talvez pegar um exemplo, eu vou pegar só se tiver aqui. Bom, vamos pegar esse exemplo aqui. A gente trabalha, bom, esse exemplo é um exemplo que a gente trabalha com os alunos, mestrado, doutorado, licenciatura e até às vezes na formação de professores. E na situação aqui, ao lado da de baixo, é possível encontrar 6 pontos da função h definido por h de x vezes g de x. Justifica. Então, a gente dá duas funções da FG, funções gráficos, representadas por duas retas, e a gente pede para o aluno, já está supondo que o aluno sabe o que é uma função afim, sabe representar essa função no plano cartesiano, supõe que ele sabe ler e interpretar gráficos. E a gente deu essa atividade. E aí, qual é o problema? Bom, não sei se vocês imaginam o que eu posso dizer. Falei, ó, aluno sabe, supondo que aluno sabe o que é uma função afim, sabe representá-la, ler, interpretar o gráfico de uma função afim. E não sei se vocês podem imaginar o que eu posso institucionalizar a partir dessa atividade. Vocês percebem? Então, como Melier, eu tenho essa atividade faz parte do Melier do aluno. E aí, os conhecimentos que ele vai mobilizar para responder a essa questão fazem parte do Melier. Ou seja, saber o que é uma função, afim, saber representar no plano cartesiano, saber o que é abscissa, ordenada, ter conhecimento sobre funções, e para o outro, isso que faz parte do Melier dele. Então, em termos de distributação do Melier, ele diria que cada um, vocês podem compartilhar alguns elementos, os alunos podem compartilhar os elementos. Essa situação vai fazer parte de todos os alunos para os quais eu apresentei. Melier no sentido professor. Essa situação faz parte do Melier, do aluno. Os conhecimentos que ele deveria mobilizar. Então a gente separa isso, que é o Melier material dele. O problema proposto, os conhecimentos que ele tem para. Esse é o Melier. E os recursos de dados? E os recursos de dados utilizados? Tudo que ele tem à sua disposição faz parte do Melier. Porque na verdade a gente até precisa falar, olha, a sala, a cadeira, tudo isso faz parte. Só que, como essas, a gente não consegue avaliar diretamente qual é o impacto disso, de estar necessário assim ou do outro, eles não são analisados. Pode ter, por exemplo, acondicionado ou não, às vezes pode interferir, mas só que a gente não
faz parte do milheiro. Mas a gente olha mais o milheiro que em relação com o problema, a estratégia que ele pode usar é dele, o conhecimento que ele pode mudar. É esse o problema. E a institucionalização? E a institucionalização, depois a institucionalização, isso é o professor. Claro, depois vai entrar no milheiro do aluno. Porque não é ele que vai fazer, é o professor que tem que fazer. Como se faria a institucionalização dessa situação? Então, aí tem que resolver. Bom, vamos lá. Mas se dentro dessa aqui, o problema assim, você imagina o quê? O que é H? A função H? Se a gente olhar pela característica de F e de G. H, a priori, será uma função. Que função que é? F e G sendo funções afins. Uma função quadrática. Ok? Então, na realidade, se eu pegar o aluno que nunca estudou uma função quadrática, que tem conhecimento de uma função afim, sabe o que é a abscissa ordenada, sabe localizar um ponto que pertence a um gráfico, eu posso, no final, introduzir localmente a ideia de função quadrática. E aí escolhi introduzir essa função pelo gráfico. Porque aqui eu não sei, não conheço as leis de FG. Não tenho FG. Porque várias escolhas, que é a que é chamada de variabilidade, que é as retas, estão vendo? Aqui não passa por um ponto cuja abscissa ou ordenada é conhecida. Isso é uma escolha, justamente para obrigar. Uma das regras é obrigar o aluno a olhar e interpretar o gráfico. Não fazer cálculo. Porque imagina se tiver dado o FG pelas leis. Faz as contas, rapidinho já está resolvido. E eu digo, não tem graça. Porque aí ele teria feito como a gente faz basicamente. Definir o que é uma função quadrada e fazer contas. Mas aqui, uma das escolhas é justamente ele olhar e interpretar o gráfico. Então, e aí ele vai achar 6 pontos que dão a cara de uma curva que é diferente da reta. Okay? Ele vai dar um negócio assim meio esquisito. Pô. Ele fala, nossa, dá uma curva meio esquisita. Tudo bem, é diferente. Para mim é já um conhecimento que ele tem. Ele não sabe o que é essa curva, mas ele vê que é diferente de reta. E aí depois eu posso passar para vocês, para brincar com os alunos, vocês vão ver que você dá isso, mesmo no ensino superior, o aluno fica bloqueado, porque ele é viciado em resolver algebricamente os problemas. Porque não se trabalha muito esses aspectos do gráfico. Mas um dos problemas acontece daqui, onde eu coloquei o mouse, que aqui, a reta, tá vendo? Não está vendo mouse. Estranho. Bom, vou colocar o dedo. Então, uma das soluções é aqui. Ok? Que nesse ponto, anula a função, então é um ponto de H. E essa daqui também, outra. Ok? Então, na verdade, é para dizer que aqui é o zero de F, aqui é o zero de G. Nesses pontos, você também zero H. E a outro, a gente determina usando esse ponto. E com esse ponto, temos 2 pontos. Ok? Esse daqui é um ponto, um valor, um x que eu não sei quanto vale, mas cuja imagem é 1. Mas é determinado o ponto. Esse daqui é um ponto que eu não sei quanto vale, mas cuja imagem é x, a imagem é 1, então o ponto é determinado, ele tem 4. E o outro é esse daqui. Então, eu faço aqui, eu tenho esse ponto, e a imagem vai ser menos g de x, então aí eu pego esse metro embaixo.
E aqui também, mesma coisa, a imagem é f de x e menos f de x embaixo. Então eu tenho 6 pontos completamente determinados. Ok? E aí dentro desses 6 pontos, vamos ver o que seja. Aí eu coloco aqui, por exemplo, debate. E eu falo para os alunos, qual conhecimento o aluno mobiliza? O próprio professor, se fosse falar do professor, qual conhecimento o aluno mobiliza para desenvolver uma estratégia para resolver o problema? Que elemento do meio no qual o aluno está inserido interage com ele nessa busca de melhor estratégia? No meio é aquilo que eu falei. O problema, o conhecimento dele e, eventualmente, instrumentos que vão ser colocados à sua disposição. Né? Existe uma intenção didática nessa situação, porque eu perguntei, a priori, eu falei para vocês, o que é, se for que ela não tem isso, o que eu posso ensinar ao aluno? Mas a priori, dando isso ao aluno, ele não sabe. O aluno que nunca estudou função quadrática, não diria que é um produto da uma função quadrática. Qual? Então, esse para o professor, ou para nossos estudantes, geralmente de mestrado, doutorado, ele coloca essas questões. Aí, se existe inventação didática, ela fica clara, explícita para o aluno. Então, a falta de didática é isso. Não está claro, não tem mal, para mim está, mas para o aluno não. Ok? Qual o saber visado para esse jogo? Então, aqui eu falo de saber e não de conhecimento. Então, porque esse ponto que o aluno ainda, ele vai usar ali, conhecimento quadrado, função quadrada, de uma forma implícita. Vai achar os pontos, etc. Aí, a parte da institucionalização. Ele pergunta para o aluno, se você fosse aplicar isso com os alunos, quais objetos matemáticos podem ser institucionalizados a partir dessa situação? O que pode ser construído? Ok? Bom, então, aqui é mais ou menos o que eu falei, né? Esboço aí das soluções, enfim. E o gráfico, na realidade, aqui, bom, você não está vendo, porque o mouse não sei porque não aparece, mas, na realidade, o gráfico fica assim. A gente faz à mão, aqui eu fiz com GeoGebra, mas quando a gente faz à mão, você tem um pedaço da curva, aqui não está fechado. Okay? E eu digo, olha, quando o aluno chega naquela construção a dizer para mim, olha, tem uma curva meio esquisita, diferente, que não é uma reta. Então, para mim, ele já construiu algum conhecimento sobre essa função H, que é meio esquisita. Porque a curva é diferente de uma reta. Então, não pode ser uma função afim. Okay. Se ele chegar nisso, pronto, está ótimo. Já eu alcancei o objetivo. Né? E aí eu faço, na verdade, uma institucionalização local, dizendo, olha, uma função que tem uma curva parecida com essa aqui, é chamada de função quadrática. Ainda não vou dar a equação. Estou trabalhando com justamente a curva, que é o contrário do que foi geralmente, que é a lei depois a curva. E aí tem uma questão que eu coloco, que não coloquei aqui para vocês, que é achar mais 6 pontos, mais 4 pontos dessa curva, que aí é para a gente fechar. Sem ter feito a curva, eu tenho 6, faço o quê? Eu faço a mediatriz do experimento G, e aí eu peço ao aluno, acho mais 4 pontos dessa curva. O que está atrás desse mediatriz? Eixo de simetria. Então, da reflexão. Então, na realidade, eu estou trabalhando a função quadrada da curva, a ideia, ao mesmo tempo, eixo de simetria. E aí, com esses 6 pontos, até eu posso fechar aqui. Porque eu tenho 6 mais 4, aí eu posso, como o simétrico daqui deve estar naquele eixo, então eu acho. Errou ele mesmo. Então, o que eu faço? Eu posso utilizar aqui. Localmente não, eu saio um pouquinho do local
Mas de uma forma resumida, sem entrar muito nas outras características da função quadrada, que a curva tem uma forma ovalada, oval, e é teatro de simetria. Ok? E aí, numa outra situação, aí eu posso, por exemplo, aqui, dar as leis do FG, no segundo momento, para chegar a lei desse tipo de função. Aí depois eu defino, de modo mais geral, que é uma função quadrática. Então você vê aqui, mais ou menos, algumas coisas que a gente pode fazer, que achei que pegar no exemplo talvez fica um pouco mais claro. O que é o momento que fizemos o trabalho? Esse momento que ele realmente quebra a cabeça para achar esses pontos. Muitas vezes o que acontece? Demora muito para achar esses dois pontos que a gente mostrou. Aí depois ele pergunta, dizendo, aí eu digo, ó, gente, vamos lá. O que foi dado com a informação? O que a gente vê no gráfico? Localiza. Muitas vezes tem aluno que fala, é esse ponto de intersecção. Aí eu faço assim. Falei, mas eu não sei quanto vale essa aqui. As funções EVG são iguais nesse ponto. Então eu vou fazer o produto. Vai dar o valor ao quadrado. Mas é verdade, verdadeiro matematicamente. É verdade. Só que o meu problema não permite responder a questão. Aí ele descarta essa parte aqui. Tem gente que fala, eu pego zero. Então zero vale o valor aqui, outro valor aqui. Aí eu faço o produto, bom, quando eu uso matemática é verdade, tá certo. Mas fala, bom, quando eu faço o multiplico os dois, ele vai dar um valor que eu não sei onde está. Não sei como que eu vou localizar isso no plano. Aí descarta, aí acaba descartando algumas respostas que realmente, apesar de serem certas, não dão conta da atividade que a gente, da resposta que a gente espera. E aí provoca debate localmente, justamente sobre as soluções. E aí no final eu faço uma institucionalização parcial. Falo que é esse tipo de função, uma função quadrática, que tem uma curva, dessa forma meio esquisita, e tem um eixo de simetria. Ok? Parcial. Aí depois eu posso propor outra atividade para evidenciar a lei dessa função, e depois trabalho sobre vértices, a posição com cavidade virando para baixo, para cima, fez aí a gente pode propor outras atividades para alcançar outros aspectos da função quadrática. Não sei se respondi. Talvez tire dúvida aqui. Ana Carla, professora da rede municipal, né, da Meta 2. E é engraçado que uma pesquisa hoje ela me motiva a buscar sempre algo mais de conhecimento, porque é muito bom de acreditar no que ele faz, mas junto a isso também buscar um fundamento que te dê um referencial, um aporte, né? O senhor falou algo interessante há pouco instante, mas isso cansa, isso não é fácil. E você atuar na mistura como professor mediador, ela começa a mexer com você com outras competências suas, né? Da ajuda da observação, de estar atento por tema, a coisa toda. Porque eu tenho aquele aluno que vai querer quadro, mostrar estratégia, que não vai estar lá sentadinho, mas a fala dele, uma só fala que pode te reportar algo mais que pode ser acrescentado. Então, eu estou falando aí da apresentação toda, eu lembrando que passa um filme da sala de aula. Mas como é legal esse encontro da pesquisa no fundamento com a prática, nos fortalece. E a gente precisa disso, muito. Mas é um processo difícil. Eu diria até que a mudança de postura, né, nós enquanto professores, né, porque o aluno tem que pensar, ele tem que ser protagonista. Na hora que eu faço isso acontecer, não é que eu estou me exigindo da minha função enquanto professor, muito pelo contrário. Aí o senhor comentou o seguinte, é muito bom quando não dá certo. Eu diria que a situação ideal é quando não dá certo, porque a gente se redefine a partir dela, para melhorar. Aí, outra situação que eu acho que tem que chamar muita atenção, das estratégias, me liga o quadro das estratégias. Se você, professor, acha, né, que daquela situação que você propôs,
vai surgir isso, Sim. e nada. Nada. Uma vez aconteceu um aluno, ele me jogou assim na parede, né? Ele colocou uma estratégia que eu jamais pensei. Aí você tem que se recompor ao mesmo tempo, né? Elogiar, lógico, né? Reconhecer, ter humildade para reconhecer que não está na sua dimensão. E é pegar aquela situação e colocar como referência aberta, como sempre para a turma. Quer dizer, eles são capazes de ser protagonistas, mas o papel de mediar é nosso. Não é que ninguém tenha função maior ou melhor do que o outro, é um complemento. Assim como a pesquisa e a anotação com os professores. E eu estou aqui hoje, eu devo muito a essa equipe da OS, né? A professora Marcília, o estudante da Federal, pessoais, e quando eu fiz o mestrado em tecnologias, eu vi o quanto era importante eu agregar recursos que pudessem oferecer essa parte. Outra coisa interessante que eu vi que o senhor comentou, eu não tinha essa dimensão do conceito de jogo. Né? Para mim, jogo está ligado aqui, né? A algo concreto ou algo recurso digital, então eu tenho regras. Mas se você olhar para a dimensão da situação em si, ela te traz tudo isso. Isso é muito legal. Onde é que eu posso ter mais material a respeito dessa prova do conceito do jogo nesse contexto? Então, você tem os textos do Rousseau, né? A gente, bom, infelizmente a maioria está em francês. Bom, no meu livro que alguns já conhecem, que eu chamei de Fundamentalidade, que eu trago um pouquinho dessa questão do jogo. Mas, realmente, se você quiser ter mais aprofundado, realmente recomendo ler os textos do Rousseau. Posso mandar para você. Bom, estão disponíveis no site dele, mas como eu conheço, ou aquelas que me trocam disso, eu posso fazer uma seleção para mandar para vocês. Porque ler o original é importante. Porque, bom, eu leio, claro que tenho mais experiência, mas mesmo assim, ler o original, interpretar o seu jeito, não é sempre bom. Até comparar com o que eu falo, o outro fala. Porque às vezes algumas coisas em interpretações equivocadas saem mesmo. Minhas, talvez. Claro que às vezes eu mesmo não consigo detectar, mas o outro, lendo, tendo a interpretação, pode discordar da mesma interpretação que eu faço. Por isso que, principalmente para o doutorado, a gente recomenda realmente, apesar de apanhar, a gente apanha lendo outros livros, é bom ler os originais. Claro, comparado com o que a gente escreve, que às vezes ajuda. Né? E aí nesses textos, tem alguns textos realmente que ele fala muito bem do jogo, e resumindo naquilo que eu falei mesmo. Qualquer situação desafiadora, qualquer problema é um jogo, ele tem regras. E essa regra tem que ser respeitada para você poder resolver. Então, em relação a comentário que você fez, eu queria comentar, mas que eu esqueci. Não vou me lembrar. Aquela situação do professor realmente dá mais trabalho. Dá mais trabalho ser um professor no contexto das situações, das teorias que exigem, que recomendam que se dê um espaço importante ao aluno para ele ser ator, um dos atores da construção. São teorias que são uma situação que é problemática para o professor, que não quer mudar, que é acomodado, que está no pedestal. Porque qualquer mudança que exija que a participação do aluno realmente dá um problema. Porque você tem que pensar. A situação, como você falou, a priori, você vai fazer escolhas de variáveis didáticas, de acordo com aquela escolha, tem um potencial. Chega lá, você vê que nada disso está acontecendo. Então, realmente, por isso que eu falei, às vezes é bom dar errado, entre aspas. Dar errado não é que não presta, que não foi pensado, etc. Porque realmente não deu conta daquilo que a gente espera. E aí, a análise a priori daquela situação, antes de ser aplicada essa aula, é importantíssimo, porque aporte da condição de saber enxergar qual é o problema e mudar a estratégia. Mudar alguns dados do problema, algumas variáveis, coisas feitas. Isso que na realidade a gente recomenda essa análise a priori das situações propostas.
que vem com a estratégia de conhecimentos, aquelas questões que eu coloquei aqui é mais ou menos nesse sentido. Por algo Essa questão de debate, que eu coloquei aqui, são questões que eu coloco antes de colocar os alunos. Eu digo, ele tem que fazer esse levantamento, como eles mentam porque se o aluno não sabe o que é uma função afim, não sabe o que é abscissa, ordenada, acho que não adianta por coisa que não vai dar nenhum, entendeu? E a análise, a teoria permite mais ou menos minimizar esse tipo de coisa, de imprevistos, etc. Então, você comentou outra coisa, acho que é só, você esquece, né? Depois. Se a senhora vai deixar um momento, eu trouxe o professor para Olha, assim, eu sou um verdadeiro ruim do livro, porque eu achei que ia trazer o livro, foi para a PUC para pegar o livro, sabe, esqueci de pegar. Eu esqueci de me apresentar, eu sou o professor Júlio Wilson, da UFC, fazendo doutorado em educação de voltando ainda à temática das tecnologias, depois dessa discussão bem densa e proveitosa, eu penso assim, bem, qualquer área de conhecimento, qualquer proposta, no caso aqui da teoria das sessões didáticas, tem um processo de evolução epistemológica. Sempre o conhecimento está mudando, e eu sei que lá na PUC, tem esse processo de transposição das tecnologias junto ao pessoal que trabalha com a didática francesa. E hoje a gente vê que na prática, muito do processo de ensino e aprendizagem também é trabalhado em espaços assíncronos. Então, nesses espaços assíncronos, tem uma possibilidade muito maior do aluno aprender na reflexão e na maturação, diferentemente do espaço síncrono, que é um tempo real que a gente está aqui. Então, se o professor tem a concepção do contrato didático, ele insere, por exemplo, exemplificando, em fórum de discussão, esses alunos eles vão ser muito mais precursores no desenvolvimento do processo. Claro que o professor vai trabalhar na mediação. Aí eu pergunto ao professor Sador, em relação, como é que o senhor pensa assim, de uma maneira bem simples, junto aos trabalhos da PUC, como é que nos próximos anos essas teorias das situações didáticas vão estar sendo ressignificadas, incorporando esses processos, por exemplo, que trazem a aprendizagem assim, na ação e na reflexão. Ou seja, o jogo do ensino e aprendizagem, cada vez mais, ele tem um núcleo mais significativo dentro da discussão dos alunos mesmo, que já concordo. Sobre essas pesquisas lá e essas contribuições para a teoria daqui a 10, 15 anos. Na verdade, a teoria já avançou nesse sentido, porque as pessoas estão usando já. Já está usando. A gente mesmo, principalmente o Gerson, com quem você conversou, ele usa principalmente bastante a teoria das situações e nesse contexto, o ensino a distância, né? E aí, bom, na França, vocês já tem várias equipes trabalhando com a teoria das situações e tecnologia. Então, daí que surgiu justamente surgiram esses questionamentos que, sem invalidar a teoria, porque, como eu falei, nenhuma teoria dá conta daquilo que a gente observa nos processos de ensino e aprendizagem, eles trazem uma outra dimensão. Não sei se estou procurando aqui o esquema, porque lá você encontra várias formas, mas é parecido, né? Você cita esse daqui, acho que não está. Agora que está procurando, não vou achar. Bom, aqui tem só uma pausa de tecnologia, mas acho que não vou achar. Para dizer realmente que está já usando até das situações
no processo da aprendizagem, e esse momento que a aluna realmente precisa fazer a coisa à distância, um pouco, individualmente, e faz parte do que a gente chama de fazer a didática mesmo, porque ele tem essa responsabilidade. Não é esse esquema aqui. Não é isso aqui não. Não é essa aqui que ele quer, mas só que eu coloco essa para ele. Então, só para treinar isso, a gente já está usando, e claro que devido às questões que muitas da tecnologia traz, a distância ou presencial, tem questões que surgem, que não são tratadas de uma forma explícita, da situação mais que ampliam nesse sentido, justamente. É exatamente isso, professor, porque ao longo dos próximos anos, esse curso que está sendo feito, essa pesquisa lá na PUC, ela vai impactar na epistemologia das teorias da situação de dados. Inclusive, o que eu falo, tanto no uso da tecnologia, como, por exemplo, quando a gente trabalha com alunos com deficiência, essas teorias todas, pelo menos que eu conheço, da escola francesa e outros que eu ando estudando, elas foram desenvolvendo num contexto que não leva em consideração, por exemplo, aluno com deficiência. E aí, o que eu faço? Com a adequação que eu faço, eu preciso questionar essas teorias. Porque eu assisti uma apresentação, até uma tese, usando, por exemplo, a Vygotsky, apesar de Vygotsky falar de essa questão de deficiência, ele fala numa época e, bom, falei agora, ele fala coisas que talvez hoje precisem ser questionadas. A teoria das situações precisa ser questionada na hora que eu vou usar, por exemplo, trabalhar com alunos com necessidades especiais. Mas se fala mais de necessidade especial, com a deficiência. Um cego, um surdo, um aluno que tem outra deficiência. O que é agir? O que é formular? O que é validar? Você entendeu? É uma questão que a gente se coloca, eu não tenho a resposta ainda, mas vou ter um aluno em Portugal que a gente vai tentar avançar um pouquinho. Tem uma teoria, a rede da representação semiótica, por exemplo. O que é visualizar no cego? O que é visualizar? Tem gente que fala, o cego não vê. Claro que ele vê, ele tem outra forma de ver. Ele tem outra forma de visualizar. Então, o que é isso? O que é visualizar no problema cego? Só está falando de representações mentais. Mas eu não tenho resposta, mas é uma questão que a gente coloca. Só retomando a questão da institucionalização, a nossa questão vinha sendo discutida, a institucionalização como um momento de fechamento de um conceito. Eu percebia a institucionalização como um momento de fechamento de um conceito e, portanto, a gente se questionava muito qual seria o momento da institucionalização, para que a gente não se precipite e institucionalize a todo momento, para que a gente consiga fugir daquela tendência do professor a fechar e explicar as coisas para os alunos. Então, você diria que a institucionalização, eu poderia ter vários momentos de institucionalização numa aula, ou que eu poderia ter várias aulas sem institucionalização e depois de algum tempo eu faria essa institucionalização. Tem que fazer a institucionalização. Imagina essa atividade, por exemplo, os alunos ficam, sei lá, a não ser que ele não conseguisse resolver, que não tivesse nenhum elemento para institucionalizar, mas ele tem que fazer. Eu falei, exemplo que eu peguei, vai ser uma instituição parcial, mas precisa ser feita. Não, uma vez que a gente conseguir, no tempo previsto, chegar a uma solução, mais ou menos, daquilo que é esperado. E a gente tem que falar com o caso de uma instituição parcial. Porque o que eu peguei? Você deixar, por exemplo, você faz a investigação depois de terminar tudo sobre a função quadrática. O risco ele tem que esquecer, ele pode esquecer tudo, o potencial que aquela atividade tem, que é a redução gráfica, a importância da atividade.
E aí, o eixo de simetria tem tendência a perder todas essas potências. Por isso que, como eu falei, vai depender realmente do que a gente tem naquele momento. E se numa fase realmente tem condições de, mesmo fazer uma institucionalização local, vale a pena fazer. Porque ela vai se somar depois daquilo que vai ser discutido depois. Porque na verdade é existir. A institucionalização é o momento que o professor vai dar aula. Eu brinco com os alunos e falo, olha, qual que é a diferença com a proposta? É que você dá ao aluno a oportunidade de se envolver na resolução da situação para ele aprender alguma coisa. Depois, apoiado naquela situação, você dá a sua aula. Você sai do contexto, vai, descontextualiza, dá uma visão maior daquilo que foi trabalhado na situação. Então, assim que eu vejo, vai depender do que a gente tem de proposto. Às vezes, você pode dar uma lista de atividades que talvez, no correr dessa lista, resolver que dá condições de fazer a institucionalização. Mas, mesmo assim, eu acho importante fazer a institucionalização local, cada situação, e depois a institucionalização mais que visa justamente dar um status social ao objeto matemático trabalhado. Porque as institucionalizações locais vão permitir a melhor aluno depois conectar as coisas com o objetivo maior. Bom dia, professor Samuelida. Juntamente aqui com o meu parceiro de pesquisa, nós compartilhamos de uma dúvida. O nosso maior desafio que nós enxergamos até o momento, dentro da teoria, é o momento da devolução. Então, como fazer para os nossos alunos, professores de formação, tomar esse desafio para si, para que eles possam ali desenvolver naquele momento da situação, desenvolver esses conceitos, socializar estratégias e às vezes nós colocamos algumas situações, alguns questionamentos, mas os alunos ficam meio que apáticos. E aí fica um desafio para a gente, enquanto professor, às vezes até pensamos por eles. Tem situações em que o professor faz questionamentos, faz algumas perguntas, tentando instigá-los a participar, mas eles ficam meio que naquela cultura de que o professor sabe mais e o aluno não sabe e eu não vou falar nesse momento. Aí esse é uma da... É um desafio mesmo, porque na realidade você mudar a postura do professor é como se a gente tentasse mudar a cultura da lei. E pega o caso, vocês são brasileiros, eu sou quase brasileiro. Você tem uma cultura, uma forma de ser, viver. Mudar essa forma de viver é uma coisa muito complicada. E pega um exemplo. De modo geral, o brasileiro come feijoada. Imagina o presidente decretar, é proibido comer feijoada. E as pessoas continuam comendo feijoada. Fumar faz mal, mesmo assim tem gente controlada fumando. Beber, fumar maconha faz mal. Mesmo legalizando, tem gente que vai conseguir controlar fumando. Então, é por isso que o desafio é muito grande e tem que ter muita paciência, porque os alunos vêm com um contrato pré-estabelecido, que é, o que é esse contrato? O próprio fala, eu registro, e dá exemplos, eu copio, dá exemplos parecidos, eu faço igual como ele fez. Agora, você está tentando mudar a cultura do aluno e do professor. Você está tentando dizer ao aluno, olha, agora você tem que ser responsável da construção do seu conhecimento. Mas só que ele vem, muitos anos, tendo essa cultura de ele sentar, cruzar os braços, levantar o medicamento na mão, anotar o que o professor fala.
você desconstruir isso realmente é muito complicado. Agora, o que é possível a gente, até para a gente, eu pego um exemplo, eu leciono, dou umas aulinhas lá numa instituição, eu estava na PUC, e aí dava aula de geometria, com professores que vieram fazer a complementação, muitos anos atrás. Aí eu dava aula de geometria. Você sabe, essa cultura de contrato, no lugar de eu professor chorar, são alunos que ficavam chorando comigo. Porque eu queria que eles participassem da construção dos conhecimentos. E as situações que ele dava, ele dizia, professor, você nunca ensinou isso. Falei, olha, eu dei todos os meios em tese para vocês conseguirem resolver. E aí, eu me lembro desse episódio, uma menina que saiu chorando. Uma senhora, uma professora, que saiu chorando, dizendo, ó, professor, você não ensina outra vida para a gente fazer coisas que a gente nunca tinha feito. E aí, eu não entrei na emoção. Falei, ainda bem que chorou. Bom, mas não chegaram a bater em mim. Mas isso é bom, porque pode acontecer. Porque é uma ruptura de contato muito forte. Você não tenta mudar uma cultura, você sabe o quanto que a gente é complicado. Eu vejo quando a gente viaja até dentro do Brasil, sai de Fortaleza, vai para outro canto do Brasil, muitas vezes é estranho. A gente fala, nossa, que esquisito, o povo se comporta assim, assim. Mas como é isso? Então, pior ainda quando a gente vai para fora. Vai para os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos é tido como bandeira, mas a gente não questiona muito, mas vai para a África, ainda é pior, o pessoal fica estranhando. Nossa, a pessoa come assim, se veste assim. A gente acha que é ruim, assim não tem nada ruim numa cultura. Né? Então é muito difícil, né? Mas pegando esse exemplo, apesar dessas brigas, no final do curso, que durou 1 ano, a maioria dos alunos veio realmente agradecer pela choradeira, porque que dói. Falei, aprender dói, gente. Eu não usei esse termo até agora, mas você aprender nesse contexto dói, porque é um momento que a gente tem que pensar, tem que... quem está fazendo a tese, mestrado, doutorado, já que fez, sabe que disso. A gente chora, fica com depressão. O orientador e a nunca sabe disso, mas depois da defesa, a gente fala, nossa, vale a pena ter sofrido. Não é isso? Vale para você, para mim também, enquanto eu fiz doutorado. E aí, essa mudança de postura. Mas o que eu digo para os alunos, vocês formadores, professores, é a perseverança. Não desistir no primeiro fracasso, porque tinha certo que a gente fracassou. Não é normal. É insistir. Claro que tem que ter não esperar que essa mudança vai acontecer no primeiro encontro, no segundo, no terceiro. Pode ser que a mudança demore 1 semestre, às vezes 1 ano. Mas, agora, que tem aluno, claro que depende dos nossos colegas também, atuar na mesma direção. Mas eu vi vários exemplos que tentam mudar nessa perspectiva. Muitas vezes, até o final do ano, do semestre, os alunos até ficam criticando os outros colegas. Ah, o professor ficava só falando, a gente nem está participando de nada. Ou seja, você acaba tendo uma contrapartida positiva por parte dos alunos. Apesar de ter sofrido no início muito. E a gente vê essa mudança com os nossos alunos do mestrado, claro, doutorado, enfim, na prática deles. A gente vê alguns professores que participaram conosco de projetos, né, de formação de professores. E a gente tinha um grupo que ficou com a gente 10 anos. Você vê, a mudança chegou mais ou menos 10 anos. E o exemplo de professores que eu peguei, que fizeram complementação, muitos vieram fazer o mestrado. A menina que chorou veio fazer o mestrado. Aí eu encontrei com ele e falei, e aí, fulano?
Professor, valeu ter chorado. Senão nunca teria vindo fazer mestrado, porque achei aquela choradeira valeu, ajudou para eu vir fazer mestrado, porque achei que valeu a pena. Então é uma coisa muito forte, é difícil mesmo. Você não consegue essa mudança de um dia para o outro. E, contrapartida, a gente teve um professor ficou com a gente 10 anos, não mudou nada. Mas ficou 10 anos. Ficou 10 anos. Bom, ele vinha, mas na verdade não mudou nada, não sei, porque a gente não foi observar. Mas a fala dele, como ele vinha só com as novas turmas. Aí ele falava, você não sabe, esse pessoal, vocês são cobaias. Vou testar vocês. Ok. Ele era trabalhar no banco. Aí ele falou assim, mudou, essa coisa que eu vejo para ensinar. Então essa aqui, não sei que mudou. Não posso dizer que nada mudou, mas eu não consegui avaliar se realmente houve alguma mudança na prática dele, porque não foi uma observação dele. Vou passar só mais uma pergunta para poder levar o professor para almoçar. Professor, realmente é uma mudança de cultura, por quê? Porque além dele atuar como mediador, ele já tem que fazer anotações. Porque quando chega na quarta fase, né, da TSD, que ele vai fazer esse fechamento, ele tem que falar dos erros, né? E dizer o porquê que não deu certo. É esse momento que eu acho assim, muito rico e importante. Porque às vezes o aluno erra, na hora da validação os outros dizem que errou, mas e aí? O porquê do erro? É muito importante, porque o aluno, não só o aluno, mas todos nós, já temos muito erro. Então a quarta fase eu acho assim, uma fase muito interessante por conta disso. Porque o professor ele tem que ter tido essa preocupação nas fases anteriores e fazer suas anotações para no fechamento ele falar desse erro e por que dele. Você tem razão, eu não falei do erro, mas a situação realmente dá muita importância a ele, porque a gente aprende com os seus erros. Por isso que quando a gente discute a questão dos obstáculos epistemológicos, didáticos, que eu não toquei aqui, que a gente fica o dia todo, justamente essa a importância de erro do aluno. Se o professor detectar e tentar buscar qual é a origem desses erros, se eles são devidos à minha prática, ao obstáculo das escolhas feitas, ou de natureza epistemológica, na natureza mesmo do objeto, na verdade, e como lidar com os erros para minimizá-los, para fazer com que realmente o aluno não cometa ou pelo menos minimiza esses erros. Porque tem alguns erros que estão relacionados à natureza do objeto, que às vezes são difíceis de serem superados, mas você minimiza o impacto desses erros. E aí justamente nessa fase, principalmente na institucionalização local, que não aparece no esquema de produção, mas na UADI, é importante que no momento que você justamente discute, socializa o que foi feito e discute os erros dos alunos. E eventualmente imaginar uma situação de remediação desses erros. E aí a teoria dá muita importância a essa parte. Você levar em consideração os erros dos alunos. Porque isso que até algum momento falei, olha, errado até e ficou, e acho ótimo entre aspas. Agora, muitas vezes o professor não evita que o aluno cometa os erros, né? E aí facilita demais e provoca os eventos do contrário. Tem mais? Essa pergunta é bem engraçada, mas vamos se conectando. Se tiver relação a isso. Recentemente eu fiz um trabalho, oficina de resolução de problemas, né, como prática pedagógica. E eu usei um artigo, aquela série de alfabetização, só do futuro. A conta de mais ou de menos, no centro desse artigo, um outro artigo também sobre resolução de problemas. Aí a Justidei diz assim, cara, procura o Luxup, né? Aí eu comecei a buscar sobre o assunto e vi o seguinte, como a resolução de problemas é uma coisa processual, ele vai buscar o processamento do aluno, né? Ele vai buscar a estratégia para tentar resolver, se é aquela coisa focada no resultado do algoritmo. Eu me pergunto, a metodologia de resolução de problemas, ela é fortalecida com o uso da teoria ou vice-versa? Eu posso usá-lo como um caminho para desenvolvê-lo ou tem a ver e esclarecer? Eu vou dar para você uma resposta bem
estranha para você. E acho que a gente fala de resolução do problema porque a gente deixa de ensinar matemática. E além disso, até das situações é completamente a resolução do problema. Porque você tem que partir do problema. E aí, a resolução do problema, do jeito que está sendo desenvolvido, no meu entendimento, é só uma forma de você encaminhar as coisas. Está dentro das suas situações. E você não pode usar esse artefato de resolução do problema sem ter uma teoria atrás. E aí, acho que, bom, não vou dizer... não vou dizer para você não usar essa resolução do problema, mas se você está usando a situação, realmente, vejo porque você vai evocar alguém que vai falar da resolução do problema. Porque está temporada dentro das situações. Inclusive, acho que você vai desprezar. Agora que eu vou fazer só para provocar. Está desprezada o caso da teoria se você mostrar Pessoal, nós vamos precisar encerrar as nossas atividades da manhã. O professor ainda vai trabalhar conosco à tarde. Então, nós vamos precisar encerrar a atividade. Agradecer muito a participação de todos, agradecer os questionamentos, agradecer fundamentalmente o professor Molucci, que nos trouxe mais dúvidas do que esclarecimentos, segundo as palavras dele. Ele trouxe muitos esclarecimentos, mas que geraram sempre mais dúvidas, e nós vamos continuar trabalhando no sentido dessa teoria. Agradecer a presença de todos até essa hora do meio-dia e encerrar o nosso trabalho pela manhã. Muito obrigada. O convite da Síria e todos esses questionamentos que para mim também foram aprendizados. No limite do meu tempo e passou a ser sempre à disposição.